Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você a refletir comigo nesta oportunidade no texto de Levítico, capítulo 6, versículos 8 ao 13. No primeiro momento, quero ler apenas um versículo e à medida que formos refletindo na bendita palavra de Deus, nós vamos lendo os demais para, assim, resumirmos o tempo de estudo. O texto do versículo 8 diz assim, capítulo 6, verso 8, Levítico, diz assim: o Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés. Apenas essa pequena porção. Que Deus ilumine os nossos corações, que Deus nos dê entendimento, que essa palavra fale aos nossos corações. Vamos falar com Deus neste momento? Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome e pedimos ao Senhor que pela Tua graça o Senhor fale aos nossos corações. Toma em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos que vier aqui ouvir esta palavra, que os mesmos sejam abençoados pelo Senhor, que a Tua palavra ilumine o coração dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês nesta oportunidade, não deixe a chama apagar. Eu começo perguntando você, como está a chama do seu coração? A chama que o Espírito Santo acendeu no seu coração no dia da sua conversão. O dia que Deus transformou a sua vida, uma chama foi acesa. E a pergunta que eu faço, como que está o fogo desta chama? Como que está o seu coração diante de Deus neste momento? É muito comum, eu gosto de pensar, as crianças, quando elas estão pequenininhas, elas se encantam com cada descoberta. Quando elas dão os primeiros passos, é algo simplesmente maravilhoso. E nós também, quando damos os primeiros passos na vida cristã, ficamos simplesmente maravilhados com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas depois de algum tempo andar já não é uma novidade, já não é uma conquista, e as crianças já acham aquilo muito comum. Muitas das vezes na vida cristã, depois de alguns passos, achamos que tudo é muito comum e perdemos o encanto. Mas nós nunca devemos perder este encanto que nós chamamos de primeiro amor. E eu quero chamar a sua atenção hoje para que você mantenha a chama espiritual da sua fé acesa, que o seu coração esteja sempre transbordando de alegria na presença de Deus, na alegria de servir a Jesus, o Espírito Santo inflamando o seu coração. O texto que nós temos em mente para estudar fala sobre a lei do holocausto. Quem é que oferecia holocausto? Era o sacerdote. O que era o holocausto que o sacerdote oferecia? Era um sacrifício queimado, onde tinha que tudo ser queimado e virar cinza. Essa tarefa era dada ao sacerdote, era uma tarefa muito séria, que exigia um comprometimento muito grande. Servir a Deus, ser discípulo de Jesus Cristo, é uma tarefa muito grande, exige um compromisso muito grande. Vamos ser perfeitos? Não, de maneira alguma. Vamos errar algumas vezes? Com toda certeza. Mas vamos desistir? Não, jamais vamos desistir. Vamos permanecer, porque Jesus prometeu, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o último dia das nossas vidas aqui, ou o dia que Jesus voltar, se isso acontecer com nós ainda vivos aqui na terra. Sabemos que Ele vai voltar. A Bíblia nos garante isso, e cremos nisso. Agora, quando nós não sabemos, mas temos que estar contente por saber que nós não estamos caminhando sozinhos. Dito isso, eu quero compartilhar com você 3 preciosas verdades neste texto. E a primeira verdade sobre esse assunto, porque nós não devemos deixar a chama apagar, porque esta é uma ordem de Deus.
Veja comigo nos versículos 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: dá esta ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. A chama não pode apagar porque é uma ordem de Deus. Não é algo que a religião, que a igreja, que a liderança propôs, mas é o próprio Deus. Deus disse, o Senhor disse a Moisés: dá esta ordem a Arão. Era uma ordem para que os sacerdotes não deixassem a chama apagar. O texto diz que a noite toda essa chama deveria permanecer acesa. Para que uma chama permanecesse acesa a noite toda, algumas coisas precisavam ser feitas. Primeiro, precisava de constante vigilância, para que nada apagasse essa chama. Segundo, precisava de ter um bom combustível, boa lenha, boa madeira, para que essa chama permanecesse acesa. Segundo, tinha que ser um ambiente preparado para que nada pudesse apagar essa chama. Diante disso, nós podemos transportar essa ideia para a vida espiritual e pensar com você neste momento. O que podemos fazer para manter a chama do primeiro amor acesa em nossos corações? O que podemos fazer para que este amor não acabe, para que essa fé seja sempre viva, para que isso tenha sempre um entusiasmo em nossos corações em fazer a vontade de Deus? Para responder essas perguntas, nós vamos pensar o seguinte: precisamos primeiro acreditar, isso é fé. Precisamos, segundo, orar constantemente. Terceiro, nós precisamos de manter o nosso coração próximo de Deus. Isso fazemos através da palavra de Deus. Por isso, eu quero compartilhar com você uma segunda verdade neste texto. Por que nós não podemos deixar essa chama apagar? Porque você é um sacerdote escolhido por Deus. Eu gosto de pensar o seguinte: nesse momento é hora de você dizer amém. Louvado seja Deus. Eu sou sacerdote escolhido por Deus. Os versículos 10 e 11 nos diz assim: o sacerdote colocará a sua veste de linho, com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará junto o altar. Depois se despirá dessas vestes e colocará outras, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. Olha que eu fico pensando sobre essa cerimônia que o sacerdote tem que fazer. Esse sacerdote escolhido por Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar na presença de Deus. O texto fala que ele vai colocar uma veste especial de linho por baixo de uma veste especial que ele já usava. Depois disso, ele vai tirar a cinza quando o fogo tiver consumido todo o holocausto. Quando Deus já tiver aceitado o sacrifício que ele fez. Quando o fogo tiver purificado o altar. Ou seja, quando Deus já tiver transformado as nossas vidas, purificado as nossas vidas. O texto continua dizendo que ele vai pegar tudo isso e vai colocar do lado do altar, depois ele vai trocar novamente de roupa, uma roupa especial, e vai sair do acampamento e vai colocar tudo do lado de fora, mas num local puro. O que isso vai ensinar para nós de uma maneira prática? O sacerdote precisava de uma veste especial, em cima de outra veste especial, depois tirava essa veste, colocava outra veste. Era um ritual muito alongado, de muito tempo, de muita exigência, de muito detalhe. Sabe o que eu penso com isso? O que eu aprendo com isso? O que eu quero ensinar a você com isso? Que nós devemos fazer tudo para Deus com dedicação, com esmero, com entusiasmo. Aí eu fico me perguntando, muitas das vezes, as pessoas não querem se preocupar com que roupa ela vai adorar a Deus. Querem colocar roupas apertadas demais, curtas demais,
roupas escandalosas demais, sensuais demais. Aí alguém vai falar, mas para aí, isso não existe, o tempo é outro, eu posso vestir a roupa, o que importa é o coração. Aí eu chego aonde eu gostaria de chegar com você. Quando as roupas começam a não ter valor para nós, como a maneira como vestimos para cultuar a Deus, ou mesmo para servir a Deus na sociedade, no dia a dia, é algo que nós não nos preocupamos, é porque o coração já está corrompido. Para que a roupa seja uma roupa decente, o coração tem que ser um coração decente. A pergunta que eu faço para você, o seu coração, assim como as cinzas do altar, já tirou dele todas as impurezas? E quando você sai do altar, aonde é que você vai colocar o descanso? Aonde o sacerdote ia colocar as cinzas? Era em outro local puro. Quando você sai do altar, você sai da igreja, você vai para um ambiente puro, ou você fora do acampamento, você participa da impureza do mundo? São lições que nós devemos pensar e analisar as nossas vidas diante de Deus e diante da igreja, diante do mundo. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você neste momento, sobre esse tema de não deixar a chama apagar, a terceira verdade, por que você não pode deixar essa chama apagar? Porque nós somos servos de Deus. Veja comigo os versículos 12 e 13. O fogo permanecerá aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele, queimará a gordura das suas ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar e não poderá ser apagado. Devemos manter a chama acesa, porque somos servos escolhidos de Deus. Existe um hino do cantor cristão que eu gosto muito, que diz, não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Este hino me faz pensar o seguinte, eu não mereço, porque Deus tem me amado, porque Ele resolveu estender a mão de misericórdia e graça. Eu posso tentar de todas as formas entender isso, isso é um mistério tão grande, que eu não vou conseguir responder. Mas o que eu devo fazer? Eu devo glorificar e exaltar o nome deste Deus. Eu devo viver única e exclusivamente para este Deus, porque eu sou servo escolhido de Deus. Você que foi salvo por Jesus é um servo escolhido de Deus. O texto diz que o fogo do altar ele deve permanecer aceso, ele não pode apagar. Do mesmo jeito, meu querido e amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você não pode deixar a chama do Espírito Santo esfriar no seu coração. Você tem que alimentar a sua alma com as coisas de Deus, cantando hinos que agradam a Deus, lendo a palavra de Deus, mantendo uma vida de oração consagrada no altar do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, têm o costume de sair da igreja no domingo e voltar a pegar as suas Bíblias somente no domingo seguinte. Meu querido amigo, minha querida amiga, em nome de Jesus Cristo, eu desafio você a valorizar a sua vida com Deus, a alimentar a sua alma com a palavra de Deus constantemente, porque você é servo de Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus. Jesus habita no seu coração, o Espírito Santo quer fazer morada na sua vida, você precisa manter essa chama acesa no seu coração. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali, o sacerdote acenderá a lenha todos os dias. Eu fico imaginando a cena do sacerdote 365 dias por ano. Nunca para. A chama acesa todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu sirvo a Jesus Cristo
há mais ou menos 30 anos, talvez um pouquinho mais. E uma das coisas que eu não gosto de deixar passar, e luto para que não passe, é o momento de oração, é o momento da leitura bíblica. E aí alguém fala assim, você já é um santo? Longe disso. Mas busco a dependência de Deus constantemente, porque sou servo de Deus. Eu não posso deixar essa chama apagar. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã. A nossa manhã com Deus precisa ser o alimento espiritual. Arrumará o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. O que você está oferecendo a Deus? As suas ofertas agradam a Deus? São pacíficas? São de paz? São de bênção? Ou você tem colocado Deus às 8 da manhã, ao meio-dia, à meia-noite, colocando as reservas para Deus? O altar do sacrifício, o holocausto, o sacerdote tinha que colocar o melhor e da melhor forma. A vida com Deus eu devo dar para Deus o melhor e da melhor forma. E o texto, para encerrar, diz assim, o fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Eu penso comigo o seguinte, por que Deus inspirou Moisés a colocar uma segunda vez no finalzinho desse texto que o fogo deveria permanecer constantemente aceso e não poderia ser apagado? A única resposta que eu encontro é o seguinte, Deus queria inculcar isso na mente de todo o seu povo. E eu encerro essa palavra agradecendo a Deus por Deus ter revelado através do Espírito Santo este texto aqui na Bíblia Sagrada para que Moisés o registrasse. Para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer essa palavra. E assim aquecer de novo a chama do nosso coração. Alimentar assim mais uma vez a nossa alma. E buscar assim fazer a vontade de Deus. Porque o apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz que nós somos sacerdote, nação santa, povo exclusivo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, como sacerdote do Senhor, que você não deixe a chama apagar no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.